pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem, estejam animados para nós darmos sequência aqui aos nossos estudos e iniciar uma nova etapa aqui no nosso conteúdo. Nós estamos abrindo uma unidade nova no nosso livro didático novo. Agora nós vamos trabalhar o livro volume 3, a unidade 7, e hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de um novo gênero textual, que é a entrevista jornalística. Nós já falamos no livro anterior a respeito do gênero notícia, do gênero reportagem, e nós temos trabalhado um pouquinho esse universo jornalístico aí com esses textos, e agora nós vamos aprofundar falando um pouquinho sobre entrevista. O que é entrevista jornalística? É um gênero que pode ser tanto oral quanto escrito. Ele é produzido para ser publicado num jornal impresso ou numa revista, publicado no site da internet, ou mesmo para ser transmitido num programa de TV, numa apresentação de rádio, enfim. As informações são coletadas e, dependendo do suporte de publicação, de vinculação, esse material vai ser apresentado para divulgação, tanto na forma oral quanto na forma escrita e impressa. A entrevista jornalística ela tem o objetivo de informar, esclarecer e ampliar o conhecimento do leitor a respeito da pessoa que está sendo entrevistada. Muitas vezes o entrevistado é o alvo, quer se ampliar o conhecimento do público a respeito daquela pessoa ou mesmo de um assunto do qual aquela pessoa seja especialista, ela esteja envolvida. Então o assunto pode ser também o foco da entrevista. O importante é informar o meu leitor a respeito daquela pessoa ou daquele assunto que envolve aquela pessoa. Você vai perceber algumas coisas muito importantes aí na estruturação do texto de uma entrevista. Quando você quer organizar uma entrevista e quando você vai publicar essa entrevista de forma escrita, ela precisa respeitar algumas regras. Nós vamos ter na apresentação da entrevista uma introdução do tema, uma exposição do tema geral, para que o meu leitor tenha algum conhecimento prévio, sabendo a respeito do que ele vai ler, qual é o assunto que será abordado naquela entrevista com aquela pessoa que está sendo ali entrevistada. Então esse tema geral ele é apresentado antes da entrevista começar, logo abaixo do título. Normalmente a entrevista traz o título, traz no título o nome da pessoa que vai ser entrevistada e logo abaixo tem um parágrafo de apresentação, onde apresenta-se a pessoa, a personalidade ou o assunto que aquela personalidade vai abordar, que aquela entrevista vai abordar num âmbito geral. É possível que no decorrer da entrevista subtemas apareçam. Você vai ver um pouquinho disso aí nos exemplos de entrevista que nós temos nas nossas páginas do livro. Assuntos adicionais vão surgindo no decorrer da entrevista. Então o assunto principal ele é abordado, ele é esclarecido e a partir dali deixa-se um gancho para outras perguntas surgirem, outros assuntos que estão relacionados a ele, mas que vão expandir o conteúdo da entrevista. Depende, lógico, do tempo que se tem para dedicar ao entrevistado. Depende da quantidade de páginas da revista ou do jornal que você dispõe. Então, outras perguntas podem surgir, lógico, ligadas ao tema, mas também com assuntos de segundo plano. Na forma escrita, impressa ou mesmo publicada num site da entrevista jornalística, é preciso ter o cuidado com a formatação, a forma como essas perguntas e respostas estão expostas para que o leitor não se perca no texto, não se confunda na leitura. Então, normalmente as perguntas elas vêm destacadas em negrito ou com uma cor de fonte diferente das respostas. Antes da pergunta, eu tenho o nome do entrevistador, que pode ser uma pessoa, pode ser uma instituição, pode ser uma revista, pode ser um jornal. E aí o nome dessa pessoa vem antes de fazer cada pergunta. E o entrevistado também tem o seu nome destacado antes de cada resposta, para que o leitor possa se situar na leitura e compreender o turno de fala, quem é que está falando, quem pergunta e quem responde. Então isso é uma coisa que você vai observar aí na impressão de uma entrevista jornalística. Normalmente em uma entrevista há duas pessoas, duas figuras importantes. Uma é a figura do entrevistado e outra é a figura do entrevistador. Qual dessas figuras que se destacam? A figura mais importante numa entrevista jornalística
é a do entrevistado, é quem está sendo entrevistado, é ele o foco. Então ele é a pessoa que mais se destaca, é quem mais deve falar e argumentar. O papel do entrevistador é apenas propor os questionamentos e, numa entrevista jornalística, deve-se evitar fazer julgamentos, juízos de valores. Ele apenas propõe os questionamentos e o entrevistado tem a oportunidade de dar as suas respostas, de argumentar, de justificar, de opinar e de expor as suas ideias dentro daquilo que lhe foi proposto. Agora, cabe ao entrevistador organizar esse tempo das perguntas e das respostas. Cabe ao entrevistador manter o ritmo da entrevista, sabendo a hora de interromper com um novo questionamento, de acrescentar uma outra pergunta, para que a entrevista seja dinâmica, seja produtiva e possa abranger o maior número de questões possível, trazer o maior esclarecimento, já que o objetivo também é informar. Todo texto que é jornalístico, ele é informativo, então se o propósito é informar, é preciso levantar o maior número possível de informações. O entrevistador tem que manter o foco da entrevista e tentar trazer o entrevistado para responder aquilo que é de interesse do leitor, aquilo que é de interesse do espectador daquela entrevista. E qual é a linguagem adotada nas entrevistas jornalísticas? Depende do público-alvo, para quem é essa entrevista, qual é a linguagem do meu entrevistado, quem vai ler, quem vai assistir a este evento. É isso que é preciso ser levado em conta quando se determina qual a linguagem que será utilizada, tanto na entrevista oral quanto na entrevista escrita e na transcrição dessas falas. Depende do meu público-alvo e essa avaliação é feita pela revista ou pelo próprio jornalista que está fazendo a entrevista para definir qual é o tom de fala que ele vai utilizar com o seu entrevistado. Depende de quem vai ler, para saber até o teor das perguntas, a profundidade do assunto que ele vai abordar, e a linguagem também vai ser adaptada a isso. O tratamento dedicado ao entrevistado depende do ambiente de formalidade que foi construído naquela entrevista. Nas entrevistas orais, por exemplo, nos programas de TV, nos programas de rádio, procura-se dar um tom mais intimista, como se fosse um bate-papo, uma conversa, um pouco mais informal, um pouco mais leve, para gerar esse dinamismo. Na entrevista escrita já há um pouco mais de rigidez, não é possível deixar tão leve, tão descontraído às vezes, mas na entrevista ao vivo, na entrevista oral, já é possível se conseguir esse ambiente um pouco mais leve, um pouco mais relaxado. No texto escrito a coisa é um pouco mais estática, um pouco mais rígida e se prende muito à formalidade da língua escrita. Então as coisas são um pouco mais normativas. E eu convido você então a abrir comigo aí o seu livro didático. Nós vamos fazer a leitura da entrevista que nos foi proposta e juntos em aula agora nós vamos responder a esses questionamentos e conhecer um pouquinho mais a respeito desse nosso entrevistado, que é uma pessoa célebre, uma pessoa de muito respeito e para quem nós devemos dar a nossa atenção e aprender um pouquinho com as experiências de vida desse cidadão aí, que é um cidadão que defende as causas dos menos favorecidos pelo mundo todo. E nós vamos ver o que é que ele tem a nos dizer aí nessa entrevista, ok? Vamos lá? Abra o livro, acompanha comigo.